Fala prevencionista, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui o que é ergonomia e como você pode aprender isso de uma vez por todas. Vamos lá? Então é isso aí, galera. Eu sou o Thiago Pegatin. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo novamente. Se você não é inscrito, acho que esse é o momento, hein? Se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações e, inclusive, nós temos um grupo no Telegram para que você possa estar mais informado ainda, né? Para que você possa receber materiais exclusivos. O link está aqui na descrição, tá legal? Então, pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês, não exatamente o que todo mundo fala, não estou aqui para dizer aquilo que vocês já ouviram em um monte de lugares por aí. Eu estou aqui para falar para vocês o que é de fato na prática e como você deve trilhar esse caminho para poder trabalhar com ergonomia. Esse sempre é o nosso intuito aqui no canal, transformar essas questões teóricas, né, os conteúdos que você escuta por aí em todo lugar, em situações que você pode aplicar no seu dia a dia e para que você possa cada vez mais caminhar em direção à alta performance. Então, quando eu digo transformar o conteúdo teórico em prático, é falar exatamente disso aqui e eu vou mostrar na tela para vocês. Olha só, é bem provável que você já tenha ouvido, né, falar sobre isso, já tenha lido essa definição de ergonomia, que é adaptação do trabalho ao homem, que é uma das mais famosas, é uma das mais corretas, inclusive, só que vejam, a definição por definição, ela não nos diz muita coisa, né? A adaptação do trabalho ao homem pode ser uma infinidade de coisas e mais ainda, o que nós vemos na prática do dia a dia é que o que acontece é o inverso, as empresas tentam adaptar as pessoas ao trabalho. Então veja, quando a gente diz adaptar o trabalho ao homem, significa que em qualquer condição de trabalho, em qualquer situação, independente de eu ter uma pessoa mais alta ou mais baixa, uma pessoa do sexo masculino, do sexo feminino, uma pessoa com mais força ou com menos força, que essas pessoas terão condições de desenvolver as suas atividades sem que haja ali o desenvolvimento de uma doença ocupacional, que elas tenham conforto, que elas tenham segurança. Isso é adaptar o trabalho ao homem. Na prática, como eu disse, muitas vezes o que a gente encontra, a adaptação do homem ao trabalho. Então, em determinadas atividades de trabalho, só se contrata o homem porque exige uma força maior. Em algumas atividades, só se contrata a mulher porque as mulheres têm uma destreza melhor para trabalhos manuais, ou pessoas mais altas, mais baixas. E aí nós estamos adaptando o homem ao trabalho. Nós não estamos resolvendo os problemas, eles continuam lá. Então essa definição, ela nos traz uma reflexão muito importante. A partir disso, eu devo pensar como eu consigo adaptar o trabalho às pessoas, como eu consigo resolver os problemas que existem ali para que as pessoas tenham conforto, segurança, condições de trabalho adequadas, e aí sim nós vamos para o como. Dentro dessa definição, né, dos conceitos da ergonomia, você provavelmente também já ouviu falar em ergonomia física, cognitiva, organizacional. Se você nunca ouviu falar, fica aqui que no final desse vídeo eu tenho um bônus que pode te ajudar a entender todos esses conceitos, tá legal? Mas vejam que, independente da característica de ergonomia que a gente está avaliando na empresa, se é que assim a gente pode chamar, né? De ser uma ergonomia física, cognitiva, organizacional, isso pouco importa. O que importa é nós entendermos como nós podemos resolver essa situação. E por isso, eu trouxe um outro slide aqui, que antes de você começar qualquer consultoria, qualquer trabalho na área de ergonomia, você precisa se fazer essa pergunta. Por que uma empresa precisa de um trabalho de ergonomia? Será que todo mundo precisa? Será que é realmente necessário? Então vejam, quando eu conseguir responder essa pergunta, eu vou ter um direcionamento muito mais adequado para o meu trabalho. Eu não vou querer atacar tudo de uma vez. Eu vou identificar exatamente quais são os pontos principais, quais são aqueles pontos mais críticos, e a partir deles eu vou fazer uma avaliação, uma identificação e, por consequência, traçar o meu plano de ação. Quando eu tento fazer isso tudo de uma vez, em geral o resultado é falho. Ou em geral é só para produzir um documento que vai ficar sempre lá engavetado. Tem empresas que querem realmente, ó, se eu quero o documento para poder estar adequado ao NR17, eu quero só o laudo que comprove que eu já fiz esse estudo, e que é um grande erro, e que faz parte, né, da nossa atuação em ergonomia, alertar esse empresário, essa empresa, que isso vai ser um tiro no pé. Porque uma vez que eu identifiquei as situações e não desenvolvi um plano de ação, eu estou sendo negligente. Mas isso é um assunto para um outro momento, né? Hoje aqui vamos focar
nessa questão do que e do como. Então, quando a gente fala de identificar esses potenciais problemas, entender por que o cliente, né, precisa de um trabalho de ergonomia, nós estamos falando da demanda. Então, entender a demanda, né, por que ele precisa de um trabalho, é o primeiro passo. E deve ser feito de maneira adequada, deve ser feito de maneira detalhada. Devemos buscar exatamente as demandas, inclusive aquelas que são ocultas, né? Muitas vezes o cliente nem sabe que tem aquela necessidade e nós estamos lá para poder informá-los, para poder dar uma orientação de como isso pode ser resolvido. Então, uma vez que eu identifiquei o porquê esse cliente precisa, se é por conta de uma ação judicial, se é por conta de atender a legislação, se é por conta de uma melhoria das condições de trabalho, podemos ter vários objetivos, né, dentro da nossa atuação em ergonomia. Eu vou para o passo seguinte, que veja, aqui sim, essa construção de ergonomia, eu acho que é muito mais adequada do que simplesmente a gente dizer adaptar o trabalho ao homem. Ela é, na verdade, uma modificação desse primeiro ponto que a gente falou, desse conceito. Mas eu coloquei aqui, ó, que o trabalho prescrito mais o trabalho real vai resultar no trabalho de ergonomia. Então, o que seria isso, Thiago? Nossa, nunca ouvi falar desse negócio de trabalho prescrito e trabalho real. Calma, não é difícil. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você começa a trabalhar, né, todo mundo que já trabalhou dentro de uma empresa, de uma indústria, quando você inicia o seu trabalho, existe sempre uma orientação, que pode ser do seu patrão, se for um pequeno negócio, ou se é uma grande empresa, tem o processo de integração, que é feito com a segurança do trabalho, com o RH, muitas vezes com o gestor da área, e nessa integração, o que vai ser dito para você? Ó, aqui você vai trabalhar das 7 às 5, seu horário de almoço é de 60 minutos, você tem que usar esses EPIs, né, o calçado de segurança, o protetor auditivo, a calça, enfim. O seu gestor de área, provavelmente ele vai falar, ó, aqui você vai produzir com esses e esses equipamentos, essas ferramentas, a nossa meta de produção é, por exemplo, de 30 pacotes por hora, e enfim, ele vai te dar uma série de regras que é o trabalho prescrito. Então isso é como a empresa, ela pensa em desenvolver o seu trabalho. Ela está te dando os instrumentos para que você possa desenvolver o seu trabalho. E o que seria o real? O real é quando você vai para o dia a dia, quando você vai desenvolver essa atividade. Então vamos supor que você faz esse empacotamento de 30 pacotes por hora. Em determinado dia, a máquina não está funcionando direito. Ela tá dando umas engasgadas, um pacote tá saindo errado. Então naquele dia você não consegue produzir os 30 pacotes por hora e você produz 28. Significa que você trabalhou menos? Não, significa que nesses intervalos provavelmente você teve que fazer uma manutenção na máquina, teve que fazer um ajuste. Pode ser que o seu fornecedor está entregando, por exemplo, matéria-prima inadequada e aí não está dando certo na hora da produção. Enfim, existe uma série de coisas que acontecem no dia a dia. No atendimento, por exemplo, quem trabalha no setor bancário, tem dia que o atendimento vai fluir melhor, tem dia que o atendimento vai fluir pior, tem dia que você vai ter uma sobrecarga mental muito maior do que em outros dias. Então essa diferença entre o que a empresa pensa e organiza o seu trabalho para o que acontece na vida real é o que a gente chama de variabilidade da tarefa. Entender essa distância, essa variabilidade é fundamental para que você consiga determinar quais são as sobrecargas, se é que elas existem nesse trabalho, e a partir delas construir o seu diagnóstico. É o que a gente chama de ergonomia da atividade. Tá? É fundamental que você faça nas suas análises, né, quando você estiver iniciando os seus trabalhos, logo a partir do momento que você identificou a demanda, que você faça essa avaliação do trabalho prescrito e do trabalho real, para você entender se eu preciso melhorar a prescrição do trabalho, se eu preciso modificar as características da atividade, se eu preciso modificar uma estratégia que os trabalhadores utilizam para, de repente, otimizar a sua tarefa, enfim. Aqui eu consigo construir o meu diagnóstico de uma maneira mais adequada. Putz, Thiago, agora você falou de diagnóstico, né? O que é isso? Não, vamos comentar aqui com vocês. Vejam que, uma vez que eu identifico essas diferenças, essa variabilidade, não significa exatamente que isso é um risco. Por exemplo, eu identifiquei que a pessoa tem uma postura ruim porque ela precisa pegar uma caixa no chão. Então ela faz uma flexão de coluna para poder fazer essa movimentação manual de cargas. Isso é um risco ergonômico? Será que eu preciso diagnosticar isso e ter uma atuação em cima? Não necessariamente.
eu preciso de um método que me permita identificar esses potenciais perigos, e aí a diferença aqui de perigo e risco é motivo para um outro vídeo. Aqui no canal nós temos outros vídeos, eu vou deixar inclusive aqui no card para que você possa ir lá entender um pouquinho mais sobre o que é essa diferença de perigo e risco ergonômico, né? É fundamental que isso seja identificado, mas vejam, então eu identifiquei que existe um potencial problema, uma postura inadequada. Eu vou verificar se isso é possível de causar algum dano, se existe algum controle efetivo para reduzir esse perigo identificado. Por exemplo, o cara que trabalha num ambiente ruidoso, ele pode utilizar o protetor auditivo. O risco, né, essa fonte potencial, ela continua lá. O ambiente tem ruído, mas eu tenho um mecanismo de controle que é o protetor auditivo. Então eu posso ter dentro da ergonomia o rodízio de tarefas, posso ter as pausas, posso ter o auxílio de um dispositivo de movimentação mecânico, enfim, uma série de coisas que eu posso identificar. E aí, quando eu coloco tudo isso no papel e eu consigo determinar a magnitude do risco, eu posso chegar a um diagnóstico. Posso não, eu devo sempre chegar a um diagnóstico. Porque eu posso ter um risco que é insignificante, eu posso ter um risco que é intolerável, quer dizer, ele é muito, além de ter um potencial de aparecimento muito grande, né, a exposição é muito grande, eu tenho um potencial de dano também muito grande. Então, esse tipo de situação, ela deve ser resolvida de imediato, eu não posso protelar para resolver. Então, dentro do meu plano de ação, quando eu determinar o diagnóstico, essa ação ela não deve ser de longo prazo, ela deve ser uma ação de curto prazo, porque o perigo é muito alto. Agora, existem situações em que o cara faz esse movimento, mas, por exemplo, ele faz isso uma vez por dia. Então, a exposição é muito baixa, o potencial de dano também pode ser muito baixo, e aí eu posso até ter um diagnóstico que recomenda uma ação para essa condição, só que ele pode ser de longo prazo, ele pode ser mais planejado. Então é importante que sempre, tá? Identifiquei o problema do cliente, identifiquei essas variabilidades entre tarefa e atividade, e aí eu tenho que formular o meu diagnóstico, tá? Esse diagnóstico ele pode ser mais elaborado ou menos elaborado. Por exemplo, nas nossas metodologias, nós procuramos sempre fazer um diagnóstico qualitativo e um diagnóstico quantitativo para todos os riscos, tá? Determinando essa questão da probabilidade, né, da exposição ao risco e também da gravidade, da severidade dos danos. Mas é importante que você crie um diagnóstico. É a mesma coisa que você ir ao médico e sair de lá com o seu diagnóstico de doença. Aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Nós vamos analisar a situação, vamos identificar quais são os fatores e chegar a um diagnóstico. Existe ou não risco ergonômico? Esse é um diagnóstico simples, por exemplo, tá? E aí eu tenho o que a gente chama de escada do conhecimento. Então como que eu vou saber isso, Thiago? O que eu preciso saber para poder chegar a formular esse diagnóstico? Eu fiz aqui, eu dividi em 3 partes, é claro que existem muitas subdivisões nisso, mas só para facilitar o nosso entendimento, tá? Eu devo começar, né, essa escada do meu conhecimento com os conhecimentos básicos de ergonomia. E aí eu posso entender realmente o que é ergonomia física, cognitiva, organizacional, entender os requisitos legais na área de ergonomia, por exemplo, a NR17 é fundamental que você leia, releia. Nós temos um manual de aplicação da NR17, então conheça todas essas questões básicas, inclusive, por exemplo, as doenças ocupacionais que são mais frequentes, que estão relacionadas a cada atividade. Porque a partir disso eu posso começar a construir os meus métodos, os caminhos para poder chegar a esse diagnóstico. E aí a gente passa para esse grau 2, esse nível 2 dessa escada de conhecimento, que são os métodos de avaliação. Eu diria fundamentalmente que você precisa ter um método de análise ergonômica do trabalho. Nós não vamos aprofundar nisso nesse vídeo, mas nós temos também aqui vídeos no canal que vão te auxiliar nesse sentido, a entender o que é uma análise ergonômica do trabalho. Mas de qualquer forma, eu devo ter um esqueleto, ou pelo menos uma metodologia que me permita percorrer todo esse processo de identificação, avaliação e diagnóstico, e se for o caso, e eu recomendo muito que isso aconteça, a utilização dos métodos quantitativos, que pode ser relacionado a um sistema de gestão, pode ser utilizando uma ferramenta de análise ergonômica, pode ser utilizando um método específico para avaliar determinado risco, mas é importante que nós tenhamos metodologia. Senão, o que acontece? Você faz um trabalho lindo, maravilhoso, mas que não tem amparo legal, você corre o risco de lá na frente, caso tenha
uma demanda judicial que você tenha esse trabalho desconsiderado, tá? Então é importante que esse método ele seja adequado para a situação de trabalho que você está analisando, independente do ramo empresarial, independente do risco que você está identificando, tá legal? Então, passamos pelos conhecimentos básicos, pelos métodos de avaliação e aí chegamos até a gestão e projetos, que é uma área que eu acho muito interessante, que os ergonomistas evoluam cada vez mais para essa condição, mas que demanda realmente o conhecimento dessas etapas que a gente já comentou. Quando a gente fala de gestão e projetos, nós estamos falando de gerenciamento de riscos, de gerenciamento ergonômico, de projetos de concepção de novas áreas ou de novos produtos, e isso é muito interessante. Quando você faz ou quando você participa, né, na concepção de um novo projeto, vamos supor que vai ser instalado um novo posto de trabalho. Se você conseguir participar da concepção, vários potenciais problemas que vão surgir, você já pode corrigir no projeto. Então esse projeto nascendo de maneira mais adequada, posteriormente não significa que não vai ter riscos, mas será muito mais fácil da gente atuar em cima deles. E na gestão, nós evoluímos, né? Nós saímos somente de produzir análise e diagnóstico, mas nós também acompanhamos o processo de intervenção. O acompanhamento, por exemplo, da implementação do plano de ação. E aí você ganha muitas possibilidades, tá? Dentro de um processo de gestão, você trabalha muito mais próximo da empresa, você está muito mais próximo da estratégia empresarial. O potencial de ganho dentro de um programa de assessoria é muito maior do que se você trabalhar apenas com a construção e elaboração de laudos, tá legal? Então essa escada ela deve ser progressiva, tá? Ela deve ser principalmente estruturada. É claro que isso é um caminho de mão dupla. Muitas vezes você está participando de um projeto, você vai ter que buscar lá nos conhecimentos básicos alguma coisa que te dê aquela luz no fim do túnel. Mesma coisa durante uma análise ergonômica. É muito comum que a gente vá e volta, né? Buscando entender algumas situações, aí volta lá e procura na literatura, isso é normal. Mas é importante que a gente tenha essa consciência. Se você iniciar já lá pelo topo da escada, a chance de errar é muito grande. Ou mesmo pelos métodos de avaliação, sem ter um conhecimento básico, também a chance de errar é muito grande. E para ajudar a todos que estão aqui nesse vídeo, né, eu trouxe aqui duas situações que podem fazer a diferença para você e que você possa dar os primeiros passos rumo à sua atividade como ergonomista. Primeiro, se você está nesse nível básico, se você não tem conhecimentos nenhum na área de ergonomia, eu sugiro fortemente que você baixe o nosso e-book que está aqui na descrição desse vídeo, que é justamente o Guia para o Ergonomista Iniciante. Nesse e-book, que é um e-book bem completo, tem mais de 50 páginas, é um livro realmente, nós vamos ensinar você como começar, ou pelo menos quais os caminhos iniciais para você trilhar essa sua jornada em ser um ergonomista, em ser um profissional da área de ergonomia. Só um detalhe, tá, pessoal? O e-book é gratuito. Então, não perde tempo, baixa aqui e você vai entender como que é possível dar esses primeiros passos na área de ergonomia. Agora, se você já superou essa etapa, né? Ou mesmo se você queira começar por aí, mas quer dar um passo além, quer seguir um método mais avançado, nós também temos um programa de treinamento que eu considero o mais completo do mercado, sem dúvida nenhuma, que é o programa de formação de ergonomistas. É claro que aqui é um programa mais aprofundado, nós temos, só para ter uma ideia, dentro desse programa, 8 cursos de capacitação, desde o básico até o avançado, realmente passando por toda essa questão de legislação, método de avaliação ergonômica, risco ergonômico, sistema de gestão, enfim, é realmente muito completo, métodos quantitativos. Então, se você quiser realmente dar esse passo já além, se aprofundar no conteúdo, nós também temos esse programa de treinamento e eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa conhecer mais. Tá legal, pessoal? Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Se ele fez a diferença ou se ele foi interessante para você, não deixa de deixar um gostei aqui, que é muito importante para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, para que a gente possa fazer esse conhecimento chegar para mais pessoas e cada vez mais a gente discutir a área de ergonomia. Tá legal, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau!